A Base Nacional Comum Curricular propõe como princípio fundamental dos processos pedagógicos o desenvolvimento humano global que contribua para a formação de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Para que esse princípio fundamental seja observado, a BNCC estabelece como um direito de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos das escolas brasileiras a educação integral, que pressupõe o desenvolvimento de todas as dimensões que constituem o ser humano. A dimensão intelectual, física, emocional, cultural e social. Entendemos a dimensão intelectual como as capacidades do indivíduo de valorizar, acessar, produzir e utilizar o conhecimento elaborado em seus contextos cotidianos e na sua vida concreta. Ou seja, os saberes que são elaborados, construídos, reelaborados nos processos pedagógicos devem contribuir para que o indivíduo utilize esses conhecimentos na sua vida concreta, em situações cotidianas, de forma em que ele possa valorizar, acessar esses conhecimentos, atribuindo sentidos a eles. Temos também a dimensão física, que pressupõe que o indivíduo seja capaz de desenvolver e cuidar da própria saúde, do corpo, do seu bem-estar, que desenvolva a noção, a percepção sobre as suas capacidades, potencialidades físicas, corporais, noções de higiene, de autocuidado, fazem parte dessa dimensão física do desenvolvimento humano. Já a dimensão emocional diz respeito às capacidades do indivíduo em lidar bem com as suas emoções, com os seus sentimentos, seus relacionamentos humanos. Essa dimensão do desenvolvimento humano está diretamente relacionada com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Todo aluno, criança, jovem, tem o direito de se emocionar, de ficar com raiva, de chorar, ficar triste, ficar alegre, em todos os seus contextos cotidianos, seja em casa, no contexto familiar, seja na escola. E os processos pedagógicos devem, então, serem sensíveis a essas emoções, a esses estados emocionais, afetivos, promover a escuta sobre essas emoções no contexto escolar, na sala de aula, durante as atividades pedagógicas e contribuir para que esse aluno aprenda a lidar com essas emoções, com esses sentimentos de forma saudável e positiva. Outra dimensão do desenvolvimento humano é a dimensão cultural, que diz respeito ao desenvolvimento das identidades, as capacidades do indivíduo em construir a sua identidade, o seu pertencimento, a sensibilidade para transitar em um mundo que é culturalmente diverso. Essa dimensão cultural do desenvolvimento humano deve ser trabalhada justamente em situações de relacionamento social, de intercâmbio social, cultural, através de estudos do meio, visitas a equipamentos culturais, trocas entre grupos de diferentes características, diferentes etapas, para que esse indivíduo, o aluno, possa então ir construindo, elaborando, percebendo, compreendendo a sua própria identidade, de forma sensível às diferenças culturais existentes nos diferentes contextos em que ele transita na sua vida. Temos também a dimensão social. Desde pequenininho, o indivíduo, a criança da educação infantil, deve aprender que ela não vive sozinha no mundo. Que o que nós fazemos
vai impactar em alguma medida, em algum momento, na vida de outras pessoas. Então, são as capacidades, né, do indivíduo em agir como cidadão consciente, agente de transformação, né, em questões que são de interesse coletivo. Os cuidados com a natureza, as questões relacionadas à sustentabilidade, né, cuidar da água é uma ação social que preserva, né, um bem natural que é de todos e não apenas de um indivíduo. Então, essa é a dimensão social. Então, a educação integral proposta pela BNCC é uma educação que garanta aos jovens, às crianças, o seu desenvolvimento pleno em todas essas 5 dimensões. A dimensão intelectual, a dimensão física, emocional, cultural e social, de forma integrada. Então, é uma educação integral e integrada. Não é possível nós concebermos o desenvolvimento dessas dimensões de forma fragmentada, separadas, né? Pensarmos uma atividade, uma sequência didática em que nós vamos trabalhar apenas a dimensão social ou apenas a dimensão emocional. As atividades, as propostas pedagógicas apresentadas e planejadas pelos professores devem estar atentas, devem ser sensíveis ao desenvolvimento das 5 dimensões, né, de forma conectada, integrada, relacionada. A BNCC organizou as aprendizagens propostas no documento, né, da base em competências e habilidades que pressupõem o desenvolvimento global dos alunos. Ou seja, essa educação integral proposta pela BNCC, ela pode ser atingida através do desenvolvimento de competências e habilidades associadas às áreas do conhecimento, aos componentes curriculares obrigatórios que são propostos na estrutura organizacional da BNCC. Já sabemos que nós temos um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Entendemos competência enquanto a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, quando o indivíduo elabora, constrói um conhecimento e é capaz de utilizar esse conhecimento para a sua vida cotidiana e toma uma atitude diante desse conhecimento, pautado por princípios, valores, né? Como respeito às diferenças, à diversidade cultural, né? Autocrítica, ética, né? Então, esse indivíduo é competente em alguma coisa. Então, a mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores é que torna o indivíduo competente. As 10 competências gerais da BNCC, também já sabemos, elas dizem respeito a diferentes tipos de conhecimentos, né? O conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, o conhecimento advindo da cultura popular e diferentes habilidades de compreensão, de seleção, inferência, identificação, expressão, a aplicação, o uso desses conhecimentos a partir de diferentes posicionamentos do aluno, né? Espera-se que o aluno seja capaz de utilizar esse conhecimento, de aplicar esse conhecimento, de reelaborar, de se posicionar de forma crítica diante desse conhecimento, e sempre pautado por princípios e valores da ética, da honestidade, do respeito à diversidade
né, de todos os tipos. A partir dessas 10 competências gerais propostas na BNCC, foram elaboradas as competências por área de conhecimento. As aprendizagens na base são organizadas em áreas de conhecimento. Nós temos a área das linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática, o ensino religioso. Cada uma dessas áreas de conhecimento possui o seu conjunto de competências específicas por área. A partir desse conjunto de competências específicas por área, nós temos as competências específicas por componente curricular. Cada uma dessas áreas de conhecimento abriga um conjunto de componentes curriculares obrigatórios, a que toda criança e jovem matriculado nas escolas brasileiras tem o direito de aprender. A área de linguagens, já sabemos, ela abriga os componentes língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Então, por sua vez, língua portuguesa possui o seu conjunto de competências específicas, assim como língua inglesa, arte e educação física. E, enfim, como unidade mínima de organização estrutural das aprendizagens na BNCC, nós encontramos as habilidades. Então, cada componente curricular da BNCC possui a sua matriz de habilidades, que expressam as aprendizagens a que toda criança e jovem tem o direito de desenvolver e aprender no contexto escolar. Então, a partir dessa estrutura, né, competências gerais, competências específicas por área de conhecimento, competências específicas por componente curricular e habilidades, é que as aprendizagens são organizadas, estruturadas na Base Nacional Comum Curricular. Nesta nossa conversa, nós vamos nos dedicar às competências específicas da área de linguagens. São 6 competências. Cada uma delas propõe um conjunto de conhecimentos, de saberes que devem ser trabalhados, habilidades, atitudes, valores que devem pautar essa aprendizagem sobre esses saberes, essas habilidades e essas atitudes esperadas, né, dos alunos. Então, nós vamos abordar cada uma dessas competências específicas da área de linguagens para que a gente possa contextualizar, então, os professores, as professoras, sobre a abordagem prática que será apresentada na sequência em relação a essas competências da área de linguagem no contexto escolar, né? Nas práticas pedagógicas do professor em sala de aula, né? Dentro da escola. A competência específica da área de linguagens, número 1, diz o seguinte, que o aluno deve ser capaz de compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, esta é a competência específica de linguagens número 1. Analisando a estrutura dessa competência, nós podemos identificar as habilidades, as atitudes esperadas, os saberes, os conhecimentos que devem ser trabalhados, bem como os valores, os princípios que devem pautar essa aprendizagem, né, do aluno em relação a essa competência. Então vamos lá. Compreender é uma habilidade. Compreender o quê? As linguagens como construção humana, histórica, social e cultural e de natureza dinâmica. Esses são os saberes, são os conhecimentos que fazem parte dessa competência.
Então, para que o aluno seja competente, ele deve ser capaz de compreender, entender, saber sobre, conhecer as linguagens, as diferentes linguagens. A linguagem corporal, a linguagem verbal, não verbal, verbo visual, como construções humanas. Então, as linguagens, elas são produtos da cultura, né? Da cultura humana, que são construídas, né? Propostas, elaboradas, reelaboradas no tempo histórico. A gente pode localizar a origem dessas linguagens, a sua evolução, a sua reelaboração no tempo e no espaço. E também são construções sociais que dependem dos contextos sociais, dos diferentes contextos sociais, das diferentes culturas existentes em cada localidade, em cada país, em cada região. E essas linguagens, elas possuem uma natureza dinâmica, ou seja, essas linguagens elas estão constantemente sendo revisitadas, atualizadas, reorganizadas, reestruturadas, adaptadas, já que elas são construções sociais que se dão no contexto da sociedade, das relações entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, esse aluno deve ser capaz de ter essa compreensão, de desenvolver essa compreensão sobre as linguagens, as diferentes linguagens. Depois que ele é capaz de realizar essa compreensão, de ter essa compreensão, ele deve então ser capaz de reconhecer essas linguagens, cada uma delas, e valorizar essas linguagens, né, enquanto formas de significação da realidade. É através das linguagens, das diferentes linguagens, que nós atribuímos sentido aos fenômenos sociais, naturais, e também esse aluno, esse indivíduo, deve ser capaz de reconhecer e valorizar essas diferentes linguagens enquanto expressão da subjetividade e das identidades de cada um, de cada pessoa, né? De cada ser social, cultural. Ou seja, está implícito aqui que o aluno deve ser capaz, para ele ser competente, né, na compreensão sobre as diferentes linguagens, ele deve ser capaz de compreender e respeitar as diferenças, as individualidades, as subjetividades, né, a diversidade cultural existente na nossa sociedade. Então vejam que esta é uma competência, apesar de ser específica da área de linguagens, ela é bem abrangente. Ela envolve, aí ela está diretamente ligada, relacionada ao desenvolvimento dessa compreensão sobre as diferentes linguagens. A competência número 2 da área de linguagens: conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então veja, nessa segunda competência específica de linguagens, novamente nós temos como conhecimento, como saberes, as diferentes linguagens, mas aqui especialmente, pensando, considerando as diferentes práticas de linguagem, as linguagens sendo colocadas em uso, em situações comunicativas, de expressão, do nosso dia a dia, na nossa vida concreta. E o aluno, então, ele deve ser capaz de desenvolver, elaborar esse conhecimento sobre as práticas de linguagem, e ele deve ser capaz de desenvolver as habilidades de conhecer e explorar essas diferentes
práticas de linguagem, para que ele seja capaz de continuar aprendendo a partir do conhecimento e da exploração, né, dessas diferentes práticas de linguagem. Ele vai continuar aprendendo sobre as linguagens, né, ampliando o seu repertório sobre as diferentes linguagens, os seus códigos, símbolos, signos, as suas estruturas, os seus usos nos diferentes campos de atividade humana. E ele também deve se posicionar diante dessas diferentes práticas de linguagem e colaborar para a construção, através dessas práticas de linguagens, de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então aqui a gente tem a indicação, né, dos valores, dos princípios que devem pautar esse aluno no desenvolvimento dessas habilidades e desses saberes indicados na competência específica número 2. Vamos agora à competência número 3, da área de linguagens. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou verbo visual motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital. Para quê? Utilizar essas diferentes linguagens para quê? Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. E se posicionar diante dessas diferentes linguagens, diante dessa utilização das diferentes linguagens, de forma a produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos, à cooperação. Então veja, nesta competência específica número 3, da área de linguagens, novamente a gente tem o conhecimento, os saberes relacionados às diferentes linguagens. Só que nesta competência, o que se espera do aluno é que ele seja capaz de desenvolver as habilidades de utilizar, expressar e partilhar essas diferentes linguagens, de forma que ele consiga contribuir para a produção de sentidos em relação aos símbolos, aos códigos, aos signos de cada uma dessas linguagens nos contextos sociais e culturais em que ele está inserido. E a produção desses sentidos deve ser pautada, deve respeitar os princípios e valores que levam ao diálogo, ao entendimento mútuo, à resolução de conflitos, de forma dialógica, pacífica, a cooperação, a colaboração entre os agentes sociais envolvidos nessa produção de sentidos nas diferentes linguagens. Então essa é a competência número 3 da área de linguagens. A competência específica número 4 diz o seguinte: o aluno deve ser capaz de utilizar o quê? As diferentes linguagens. Mais uma vez, os saberes, o conhecimento envolvido na competência são as diferentes linguagens. Então, o aluno deve ser capaz de utilizar diferentes linguagens para quê? Para defender pontos de vista, para argumentar de forma que respeite o outro, o ponto de vista do outro, e promova os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando, se posicionando de forma crítica, frente a questões do mundo contemporâneo. Então, essa competência específica de linguagens também propõe a utilização das diferentes linguagens. Só que agora, essa utilização deve ser para contribuir para a fundamentação da defesa de posicionamentos pessoais. Devem contribuir para a defesa de pontos de vista sobre questões do mundo contemporâneo. E esse posicionamento, essa defesa diante dessas questões do mundo contemporâneo, deve ser pautada
pelos princípios do respeito à opinião do outro, né, aos posicionamentos dos outros agentes sociais, o respeito aos direitos humanos, a consciência socioambiental, né, a sustentabilidade, a proteção do meio ambiente, da natureza e o consumo responsável no seu contexto local e regional. Então esta é a competência específica número 4. A competência específica número 5 diz que o aluno deve ser capaz de desenvolver, essa é uma das habilidades que a competência número 5 propõe, desenvolver o quê? O senso estético. Para quê? Para reconhecer, fruir, respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, desde as locais até as mundiais, incluindo aquelas que pertencem ao patrimônio cultural da humanidade. Bem como esse aluno deve ser capaz de participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então essa é uma competência que está muito relacionada ao componente curricular arte, às diferentes linguagens artísticas. Veja que a competência propõe que o aluno seja capaz de desenvolver o senso estético, a sua sensibilidade em relação aos elementos estéticos que caracterizam cada uma das manifestações artísticas. E para que ele deve desenvolver esse senso estético? Para que ele possa reconhecer, fruir, né, fazer uso, se relacionar de forma prazerosa, né, e respeitar as diferentes manifestações artísticas e culturais, desde aquelas mais próximas a ele até aquelas que são mundiais, globais, que estão mais distantes do seu contexto de origem. E ele também deve ser capaz de participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, sejam elas individuais ou coletivas. Então, nós estamos falando aqui também da formação de fruidores das manifestações artísticas culturais. Esse aluno ele deve aprender a como participar dessas manifestações artísticas e culturais, como desempenhar o papel de fruidor dessas manifestações, sempre, né, respeitando a diversidade de saberes, de posicionamentos, de pontos de vistas, de identidades, as subjetividades e também a diversidade cultural. Por fim, chegamos à competência específica número 6 da área de linguagem. Essa competência propõe que o aluno seja capaz de compreender e utilizar o quê? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, esses são os saberes, são os conteúdos que eu deverei trabalhar com os meus alunos para atingir, para desenvolver essa competência número 6. Qual o conteúdo? Quais saberes? Né? Quais são os objetos de conhecimento dessa competência número 6? As tecnologias digitais de informação e comunicação. De forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então aqui a gente tem os valores que estão indicados na competência. Então o aluno deve ser capaz de compreender e utilizar essas diferentes tecnologias digitais de informação e comunicação, pautado pelos valores, né, e princípios da criticidade. Ele deve ser crítico no uso, né, na utilização dessas tecnologias. Ele deve fazer um uso significativo, que faça sentido para os seus contextos sociais, de forma reflexiva, ética, respeitando os princípios éticos na utilização dessas tecnologias nos diferentes contextos sociais, incluindo a escola. Então, aqui a gente pressupõe que o professor da área de linguagens, necessariamente, ele deverá trabalhar com essas tecnologias de informação e comunicação
na escola, com os seus alunos, de forma que ele consiga ir desenvolvendo essa competência, né, do aluno ser capaz de compreender e utilizar essas tecnologias de forma crítica, ética, reflexiva. Para quê? Para que esse aluno seja capaz de se comunicar por meio dessas diferentes tecnologias, diferentes mídias e produzir conhecimento, né? Resolver problemas, desenvolver projetos, soluções, sejam autorais, né, ou coletivos. Então, a partir dessa competência, dessa capacidade de compreender e utilizar as diferentes tecnologias, né, de informação e comunicação de forma ética, crítica, reflexiva, o aluno deve ser, né, capaz de se comunicar através dessas tecnologias, de produzir conhecimento por meio delas, né, e de resolver problemas e desenvolver soluções, projetos individuais ou coletivos a partir desse conhecimento, né, sobre as tecnologias. Então essas são as 6 competências específicas da área de linguagens que são propostas pela BNCC e que os professores da área de linguagens devem conhecer, estudar, analisar a sua estrutura, identificando, né, quais são as habilidades envolvidas em cada competência, quais são os saberes, os conhecimentos envolvidos em cada uma dessas competências, as atitudes esperadas por parte dos alunos e também os valores e princípios que são indicados em cada uma dessas 6 competências da área de linguagens, de forma que esses professores possam incluir essas competências no seu planejamento, no planejamento da aula, no planejamento da sequência didática, do projeto didático. As competências específicas foram elaboradas a partir das 10 competências gerais, de forma que nós podemos perceber, após, né, estudarmos as competências, estudarmos a sua estrutura, podemos perceber relações entre as competências específicas de linguagens e as competências gerais. Por exemplo, a competência específica da área de linguagens, número 3, né, que nós já vimos, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras, como a escrita, né, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Essa competência número 3 da área de linguagens está diretamente relacionada à competência geral número 4, que propõe a utilização de diferentes linguagens também, verbal, oral, verbo visual, libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, mas também, né, inclui aí nesses saberes os conhecimentos artísticos, matemáticos, científicos, né, a competência geral número 4. Para quê? Também para se expressar, né, e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos, que produzam sentidos e que levem ao entendimento mútuo, tá certo? Então, percebam como a competência específica número 3 da área de linguagens está relacionada, diretamente relacionada com a competência geral número 4. Podemos considerar que a competência número 3 de linguagens foi elaborada essencialmente a partir da competência geral número 4. Uma outra relação possível é entre a competência específica de linguagem número 6 e a competência geral número 5. Vamos ver. A competência específica de linguagens número 6 diz o seguinte: compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. A competência geral número 5 também propõe compreender, utilizar, só que ela
amplia aqui, né, uma terceira habilidade, que é criar. Então, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, assim como a competência específica número 6 de linguagens. Continuando, lá na competência específica de linguagens. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. A competência geral número 5, ela também vai propor essas atitudes esperadas do aluno. Vamos ver. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, até aqui é muito parecido com a competência específica número 6. Para quê? Para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Então vejam que na competência geral, número 5, as habilidades, as atitudes, os valores expressos na competência específica número 6 de linguagens estão presentes. Mas a competência geral, ela é mais ampla, ela amplia as habilidades, as atitudes, né, os valores, os saberes. E aqui na competência geral número 5, a gente pode dar uma ênfase no protagonismo. Então, o que se espera do aluno é que, através da compreensão, utilização, criação de diferentes tecnologias digitais de informação e comunicação, ele assuma o protagonismo, a autoria sobre a sua própria vida, sobre as suas ações comunicativas nos diferentes contextos sociais em que ele circula, né? Em que ele se relaciona. Então, mais uma vez, nós percebemos essa relação muito próxima, né? Íntima, entre as competências específicas da área de linguagens e as competências gerais. E isso não é à toa. Mais uma vez, eu reforço que as competências específicas da área de linguagens, assim como das outras 4 áreas, foram elaboradas a partir das 10 competências gerais propostas pela Base Nacional Comum Curricular.